dia, gente! Bom, hoje eu vou falar sobre o nosso tema do nosso TCC, que é enchentes e alagamentos em Guarulhos. Bom, a gente vai abranger mais sobre como as enchentes tiram a vida, a paz e a casa dessas pessoas, além dos comércios que muitas vezes são afetados. Bom, agora a gente vai passar para uma entrevistadora chamada Larissa e ela vai entrevistar o professor Wellington, um especialista, sobre enchentes, e aí ele vai contar um pouco mais sobre as opiniões sobre as enchentes, e sobre como a população sofre com isso. Bom dia, Bruna. Bom, assim como você disse, as chuvas realmente afetam muito a região de Guarulhos e do Brasil em geral. E para falar mais sobre isso, estou aqui com o professor Wellington de Geografia, que irá explicar mais um pouco sobre. Wellington, para você, tem alguma relação com as mudanças climáticas, esses eventos desregulares de chuva que acontecem no nosso país e na nossa região? Primeiramente, bom dia. Larissa, a gente consegue perceber que existem vários fatores que fazem com que essa chuva seja desregulada, essa chuva seja mais forte do que de costume em determinados períodos do ano. E principalmente também essa quantidade de chuva não era motivo de alagamentos que a gente tem na nossa cidade. Primeiro, a sua pergunta foi se tem relação à quantidade de chuvas em relação às mudanças climáticas. Existem vários estudos que provam que isso é fato, A gente consegue perceber que o calor nas nossas cidades e no nosso país, na verdade, está aumentando. Isso faz com que tenha mais evapotranspiração e chova mais também. Isso faz com que as precipitações sejam mais frequentes do que deveriam. A gente tem mudanças de temperatura de mais de 2 graus aí com os anos passando. A gente percebe que no inverno na nossa cidade é quente. Não que o Brasil, a gente sabe que o Brasil é quente todo ano, mas o inverno está mais quente do que de costume. E sem contar também que a falta de organização, de planejamento dos nossos representantes fazem com que esses alagamentos ocorram e continuem ocorrendo por bastante tempo na nossa cidade. Isso tem tendência de piora. É fato que esses problemas ambientais vêm ocorrendo, mas o planejamento urbano também não acompanha esses problemas. Então, o que você acha que o governo e que órgãos competentes deveriam fazer para evitar essas situações? Até também é uma situação social também, não só ambiental como social. A gente entende também que existe uma grande quantidade de planejamentos que os políticos devem fazer, mas talvez esses planejamentos que eles fazem, talvez não, na verdade esses planejamentos que eles fazem não estão dando o efeito necessário, Acredito que eles deveriam fazer novas políticas de planejamento e principalmente aqui em Guarulhos eu vejo que o saneamento básico, mesmo, a ideia de cuidar do nosso esgoto não está sendo bem tratada, A gente tem algumas estações de tratamento de esgoto na cidade, mas não é o suficiente. Acredito que os governantes aí da nossa cidade deveriam fazer situações que pudessem minimizar, por menor que seja, esses problemas. Esses problemas acarretam aí há alguns anos já e causam vários problemas com os moradores da cidade. Eu, por exemplo, moro num bairro aqui que quando chove eu demoro 2-3 horas para chegar no quilômetro, numa distância de 8 quilômetros que eu levaria mais ou menos 15 minutos. Que o trânsito, a quantidade de água e a quantidade de sujeira que a gente tem aí acumula muito. Problema de escoamento, é verdade. Muito obrigada, Wellington. Voltamos para o estúdio com a Bruna. Obrigada, Larissa. Bom, gente, agora eu vou passar para a repórter Colate, que vai falar um pouco mais sobre uma entrevista com uma pessoa leiga que não sabe muito sobre o assunto, sobre enchentes e alagamentos, e aí ele vai explicar a sua visão sobre isso. Obrigada. Bom dia, gente. Hoje estamos com o aluno Matheus e a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre alagamentos e enchentes. Bom, Matheus, você já passou por alguma situação de enchente no alagamento? Já passei. Minha mãe foi levar uma vez a minha prima na casa dela. Acabou que ocorreu uma enchente por conta da forte chuva e a gente perdeu, o carro acabou dando perda total e aí acabamos tendo que ficar sem, meu pai teve que ir lá buscar minha mãe. Foi um grande problema
sua opinião, o que você acha que o governo ou o Estado poderia fazer para amenizar essas situações de enchentes e alagamentos? Eu acredito que as nossas instituições estatais devam se preocupar mais com a questão do aquecimento global. A gente fica muito analisando questões como melhorar nosso meio de vida, mas a gente não vê isso a longo prazo. Atualmente, a gente tem altas na emissão de gás carbônico, temos grandes problemas em relação ao desmatamento, que cada vez mais a Amazônia está mais vazia, e também acredito que seja irresponsabilidade das nossas figuras de governo, porque elas não se preocupam com o nosso meio de vida e normalmente se preocupam mais com o delas, deixando a gente com um meio de vida completamente instáveis. E sem falar no asfalto é ruim, o encanamento é ruim e acaba que a questão dos alagamentos só agravem ainda mais. Sim, obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Volto para a Bruna. Bom, gente, agora a nossa repórter Colate vai abranger um pouco mais sobre esse tema de enchentes e alagamentos em Guarulhos. Bom, gente, falando mais sobre esse tema de alagamentos e enchentes, a gente tem que primeiro entender que tem uma diferença entre os dois. As enchentes é quando o rio ou o córrego não suporta a quantidade de água que está recebendo e acaba transbordando, tendo vários prejuízos para quem está ao redor, se mora ao redor de córregos ou lagos, ou rios também, né? Já em alagamentos, não. Alagamentos é quando a urbanização, as pessoas criam casas, fábricas, prédios, enfim, a urbanização ocupa locais de drenagem, assim a água não conseguindo ecoar para o lugar certo, fazendo ter grandes poças que cobrem ruas, casas, tendo prejuízos até maiores do que enchentes. Não que os dois não dê prejuízo, os dois dão muito prejuízo para os moradores, para os comerciantes, para todo mundo, tanto em questão de prejuízo de perdas materiais quanto de saúde mesmo. Temos até mesmo vídeos de ruas alagadas em tempos chuvosos que vamos passar para vocês. Muito obrigada, Colate. Bom, gente, agora eu vou passar para a repórter Yasmin, que vai entrevistar uma vítima que era uma comerciante e ela vai contar um pouco sobre uma visão que ela teve na enchente e sobre o desespero que foi, né, perder as suas coisas. Bom dia, a gente está aqui com a Raquel, professora de matemática. A gente queria fazer uma entrevista com ela rapidinho. Bom dia, Raquel. Bom dia. A gente primeiro queria saber se você já passou por uma enchente. Sim, infelizmente eu tive essa experiência, né, que não é nada positiva. Eu morava numa região onde era uma subidinha, mas a rua de baixo alagava, virava um rio junto com o rio, né? E minha mãe era jornaleira, tinha banca de jornal, que hoje em dia quase não tem mais, né? E aonde ela tinha esse comércio, infelizmente, todas as vezes que havia chuva muito forte lá, era Itaquera, ela enchia e chegava assim na metade da banca de jornal. Você mencionou que enchia a banca de jornal. Imagino que tenha gerado um prejuízo muito grande. Infelizmente, prejuízo, né? E muito medo também, né? Porque a primeira enchente do ano é sempre a pior, porque tá muito lixo, muito lixo. Então, vem muito lixo e sobe muito bicho também, né? Então, conforme vai enchendo a água, vai subindo um monte de barata, rato, tudo junto, assim, é desesperador. E também vai tomando, né, banca de jornal normalmente é tudo embaixo, o estoque é embaixo, e a gente tem que correr para subir as coisas, para não ter um prejuízo tão grande. Mas, infelizmente, é impossível não ter nenhum tipo de prejuízo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Bom, Guarulhos é uma cidade com grande população e urbanização avançada, o que torna a questão dos alagamentos cada dia mais presente. Agora nós vamos ver a pesquisa a campo do nosso grupo, visitando áreas críticas de Guarulhos, como a cidade de Seródio, que sofre regularmente com enchentes e alagamentos. As nossas entrevistadoras vão ver e conversar com moradores, né, e registrar os impactos visíveis. Bom, gente, uma das pessoas que nós entrevistamos não quis aparecer, então a gente gravou um áudio e vamos deixar aqui para vocês escutarem a opinião e o olhar dela sobre alagamentos e enchentes e o que a prefeitura poderia melhorar. A
começar por perguntas básicas. Qual é o seu nome? Elza. Elza. Então, Elza, já expliquei um pouco, a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro, você já passou por alguma situação de alagamento ou enchente? Não passei não, mas já presenciei muitos, porque eu moro aqui há muitos anos e sei que essa região alaga bastante. Sim, você já teve algum relato, não especificamente seu, precisa, mas tipo assim, que algum parente seu, amigo já passou? Não, em questão de casa, sim, não, mas já ficar preso no trânsito por causa do alagamento, sim. Isso aí várias pessoas, né? Sim, muito. Você acha que o governo, o estado, poderia fazer alguma coisa para interferir nisso? Sim, com certeza. Eu acho que eles deveriam trabalhar mais em questão a bairro, a rua, alagamento, saneamento básico, tudo isso. Eu acho que eles deveriam fazer a diferença, porque não tô vendo nada. Sim. Bom, essa foi a nossa entrevista com a senhorita Elza, que ela nos falou um pouco sobre o ponto de vista dela. Como ela disse, ela nunca passou por uma enchente em si, de estar numa casa, estar ilhada por água, não conseguir sair de casa, mas ela deu o ponto de vista dela a partir do que ela já presenciou ou se ela já passou, né? Agora vamos com uma entrevista de uma moradora que já passou por uma situação de alagamento. Estamos aqui no bairro Seródio, na cidade de Guarulhos, com a moradora Dona Maria. Dona Maria, você já passou por alguma situação de enchente? E o que você acha que a prefeitura deveria fazer diante desses problemas? E conte mais sobre o que foi, se você já passou. Já passei muitas vezes, né? Porque eu moro aqui já há 37 anos. E então aqui sempre quando chove entra água, já cheguei a perder móvel, já cheguei a perder compra. E o que eu acho para melhorar teria que ter mais limpeza nos bueiros, né? Porque na frente da minha casa quando chove vem água do lado direito e do lado esquerdo. Então a água chega até o pneu do meu carro na garagem. Então a gente não pode sair de casa. Por quê? Porque muito a água vai descendo dos dois lados, então acaba interrompendo, fechando, né? Ilhando, né? A gente fica ilhado, na verdade. A gente não pode sair de casa, nem eu, nem minha vizinha do lado esquerdo, onde eu tô. Então fica tudo inundado, a gente não pode sair de casa e de carro, se a gente for sair, corre o risco de entrar água dentro do carro, né? Então eu acho que deveria, assim, arrumar, né, a rua direito, deixar prana e limpar os bueiros, né? Porque entope muitos bueiros. Cada chuva que tem, entope tudo. Por exemplo, ontem teve a maior chuva aqui. Sim. E eu não pude sair daqui. Então a água chega até a garagem e aí chega no pneu, então ali bloqueia, a gente não pode sair dentro de casa, a lugar nenhum, de tanta água, devido à chuva, né? Aí os bueiros seriam uma benção, né? Pegar, desentupir, sempre que tiver chuva, no dia seguinte desentupir, para poder não chegar, a gente ficar ilhada, né? Porque tanto eu aqui como a minha vizinha da esquerda, ela fica ilhada. Então é um caso sério. E vocês não ficam só ilhados por conta da chuva em si, mas claro, né? Mas é como se os alagamentos trouxessem vários outros problemas, ou seja, para sair de carro se transforma em trânsito por todo Guarulhos, Verdade. São João, região, então fica difícil até de sair da própria casa para buscar abrigo em outro lugar. Exatamente, não dá. Se a gente tiver uma consulta ao médico, tem que cancelar. Porque se sair da garagem com um carro, corre o risco de entrar água no carro só na frente da minha casa. Além né? do transtorno do trânsito. Sim, porque choveu, né? O trânsito é constante, não tem jeito, né? Muito obrigada, Dona Maria, pela ótima entrevista. Agora eu volto com a Bruna. Obrigada, Larissa Colatti. Bom, com esses registros, eles comprovam que o problema é real e que ele vai tender a piorar se nada for feito. Mas, com os relatos que ouvimos e os dados que analisamos, mostram que é possível transformar essa realidade com ações coletivas e políticas mais eficazes. E, por fim, nosso trabalho não traz todas as respostas, mas esperamos que ele ajude a despertar o olhar para esse problema que cada vez mais nos afeta de perto.